Evangelho de João, capítulo 18, versos de 33 a 38. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Pediria ao nosso irmão Eduardo Tinoco que orasse ao Senhor nesse momento. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Pedimos que nos limpe com teu sangue, Pai. Pedimos que ilumine esse pregador desta noite, Pai, que possa derramar sobre ele teu Espírito Santo, que possamos entender, Pai, qual é a tua vontade, Pai, perfeita e soberana nas nossas vidas. Que possamos estar no centro da tua vontade, Pai, que nos mostre, sem sombra de dúvida, Pai, o que queres de nós. Em nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar e permanecermos em espírito de oração. Pôncio Pilatos foi acordado bem cedo naquele dia. Era muito cedo mesmo. E o julgamento de Jesus estava se processando em duas esferas, dois níveis. Jesus tinha sido primeiramente preso pelos principais sacerdotes, pelos líderes do Sinédrio, acusado de sedição, acusado de heresia. Essa era a acusação contra ele. Ele era um rabi, era um mestre, estava levando algumas pessoas a uma forma nova de ver a religião, estava levando algumas pessoas a uma forma nova de ver Deus, acima de tudo, mais do que uma simples religião, mais do que um simples movimento religioso. E, por incrível que pareça, as pessoas estavam preferindo ouvir aquele rabino obscuro, surgido lá de uma região muito pobre da Galileia, do que os mestres, do que os doutores da lei, formados em escolas apropriadas para isto, em Jerusalém, que era a capital do Estado, que era o local culturalmente avançado, comparado com as regiões pobres da Galileia, de onde Jesus tinha vindo. Pois bem, esse homem, de origem bastante humilde, estava transtornando corações e mentes, porque ele falava com uma autoridade que era uma autoridade vinda do próprio Deus, e não com uma autoridade de profundos estudos e pós-graduações.
Jesus deveria ter um dos currículos mais simples do mundo. Currículo de Jesus, filho de Maria e de José. Estudou aonde? Estudou caminhando pelas estradas da Galileia. Foi ali que ele aprendeu a perceber Deus falando ao coração das pessoas. Ponto final. Mais nada. Pois foi o suficiente para mudar corações e mentes. Foi o suficiente para que se estabelecesse uma comunhão profunda entre o coração de uma pessoa verdadeira, fiel, e um povo ávido por coisas puras, boas, que também fossem verdadeiras e fiéis. Mas isso chegou a locais que não poderia ter chegado. Chegou à inveja do coração dos doutores, dos professores, dos mestres. E esses se sentiram inferiorizados, humilhados por aquele rabino maltrapilho. E forçam de alguma maneira que ele se cale. E ele não se cala. E a única forma de aplacar a inveja é tentando destruir. Jesus foi vítima primariamente da inveja dos seus contemporâneos, que deveriam falar a verdade e apresentar a vontade de Deus aos homens, mas apresentavam normas, dogmas, doutrinas religiosas. Eles não podiam apresentar Deus porque não conheciam Deus. Jesus conhecia Deus porque ele tinha vindo do Pai. Então, quando ele abria a boca, ele enchia o ambiente de esperança e de fé. Porque ele falava daquilo que ele conhecia. É muito diferente quando uma pessoa se prepara intelectualmente para exercer uma profissão e permanece o resto da vida enfurnado em bibliotecas, sem ir para o campo, exercer aquilo para o que ele estava preparado. A diferença daquele que estuda, se prepara e vai para o campo é muito grande, porque um será um teórico ad eterno, enquanto o outro terá coisas que aproveitam para os seus semelhantes, porque ele vai fazer um embate, o choque entre o que ele estudou, entre o que ele aprendeu e aquilo que a prática vai demonstrar que funciona. Chama-se a isso de praxis. Praxis é a resultante da teoria e a prática, porque prática sozinho fica muito carecente de informações de embasamento. A teoria sozinha é inútil, não produz frutos. Mas quando as duas se unem, surge a praxis. Pois bem, Jesus era exatamente o homem da praxis. O homem que conhecia Deus e colocou isso em andamento, colocou isso para acontecer no meio do povo. Obviamente que as pessoas o amavam. Obviamente que as pessoas bebiam as suas palavras. Obviamente que o testemunho dos discípulos, quando Jesus fala uma coisa mais severa, mais séria, e as pessoas o abandonam, o testemunho dos discípulos é: para onde é que nós vamos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Eles perceberam que o que Jesus falava tinha profundidade. Pois bem, isso enfureceu o coração dos invejosos. E ele é preso por causa da inveja. Só que não podiam fazer grandes coisas com ele, porque no tempo que eles estavam vivendo, Israel não tinha independência política, estava submetida à influência, ao poder de Roma. Então tiveram que levar Jesus para um segundo julgamento. No primeiro julgamento, sem sombra de dúvida, pacificamente condenado à morte. No segundo julgamento, ele é apresentado a Pilatos. E ficam do lado de fora da pretoria, porque se entrassem na pretoria, se contaminariam, religiosamente preocupados em não se contaminar. Estavam se contaminando com o sangue do inocente por causa da inveja que estava no coração deles, mas isso eles não consideravam pecado diante de Deus. Pecado seria entrar num ambiente de pagãos, num ambiente de um romano, e eu, um judeu, santificado, que guarda o nome do Senhor, vou entrar na presença de um gentil? Jamais.
Isso me contaminaria? Ora, que absurdo! Que absurdo! Eles estavam levando o inocente à morte e eles não consideravam que isso os contaminaria. Mas entrar dentro da pretoria, oh não, religiosamente eu vou ficar contaminado. Ficaram do lado de fora, no pátio. Pilatos, o governador, é que teve que sair da pretoria em direção a eles, que eles não entrariam na casa de um gentio, de um romano. Estavam preservando a lei, estavam matando inocentes. Isso não tem nada a ver. O importante é não quebrar a lei, é não me contaminar. Pilatos vai até eles e pergunta o que é que estão fazendo ali. De manhã cedo, coitado, não tinha nem escovado os dentes ainda, mal tinha tomado café. Acordam Pilatos para uma coisa que era um assunto religioso. Pilatos diz a eles, depois de ouvir a motivação, olha, não me perturbem, que é isso? Isso é coisa de religião de vocês. Levem ele e julguem de acordo com a religião de vocês. Isso tem nada a ver com a pretoria, isso tem nada a ver com Roma. Mas eles insistem dizendo, a lei de Roma nos impede de executar o julgamento que nós chegamos, que é de morte desse homem, nós não podemos matá-lo. Somente um tribunal romano, um governador romano poderia decretar a morte nos territórios ocupados por Roma. Por isso estamos aqui. Pilatos pega Jesus pelo braço, entra com Jesus dentro da pretoria, que era o único judeu que não estava preocupado em se contaminar, era o réu. Pilatos chega para ele e pergunta, o que você fez, rapaz? O que está acontecendo? Estão dizendo lá fora que você está se titulando de rei dos judeus. Rei, até onde eu sei, é César. E o representante de César sou eu. Você está realmente se apresentando como rei dos judeus? Você é rei? Jesus responde, olha, você está dizendo que eu sou rei. E se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros já estariam aqui lutando para que eu não passasse por essa situação tão desagradável. Primeiro entregue na mão dos líderes dos judeus, meus conterrâneos. Depois agora entregue nas tuas mãos. Você que está dizendo que eu sou rei. Mas agora, nesse momento, o meu reino não é desse mundo. Então Pilatos volta a falar com Jesus, inquirindo, então você de fato é rei. E Jesus volta a dizer a Pilatos, quem está dizendo isso é você, não sou eu. Pilatos volta à presença dos judeus, diz, eu não achei culpa nenhuma nesse homem. No meio desse diálogo, Jesus solta o motivo da mensagem dessa tarde. Quando ele diz, agora o meu reino não é desse mundo, mas eu vim com um objetivo, Pilatos. Eu vim com um propósito, eu vim com uma missão. Eu vim para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade, ouve a minha voz. Um judeu maltrapilho da Galileia, réu, já foi julgado, vai ser morto pelos seus conterrâneos, trazido à minha presença, vem me falar de verdade, que é assunto da filosofia grega mais elevada, e eu, Pilatos, estudei isso desde a infância nas melhores academias em Roma, com oportunidade de ouvir alguns professores gregos falando comigo sobre a verdade da vida. Esse judeuzinho aqui vai me querer ensinar o que é a verdade? Pilatos olha para Jesus e pergunta, e o que é a verdade, homem? Dá as costas para Jesus porque não quer nem saber de ouvir a resposta de Cristo. Se ele tivesse esperado um pouquinho, talvez Jesus tivesse dito, Pilatos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Porque o objetivo de Cristo era dar testemunho da verdade e ele trazia em si essa verdade. E a verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdade que interessa ao mundo. Que há uma esperança. Que há uma possibilidade de renovação. Que há uma possibilidade de mudanças.
Eu vim para dar testemunho da verdade. A única verdade que interessa ao homem é que ele não está perdido. Que a despeito de todas as coisas apontarem para a desagregação, para a destruição, para a desmoralização, para a ruína, ainda assim o homem não está perdido. Há esperança. É isso que eu trago, Pilatos. É isso que eu quero apresentar ao mundo. E foi para isso que eu me dediquei. E aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Eu estou falando para pessoas que estão ouvindo a voz do pregador. Mas eu gostaria que você pensasse um pouco mais e bastante além em ouvir a voz de Jesus. Porque ele tem a verdade nele, intrinsecamente nele. E ele dá testemunho da verdade na sua vida. De que você não é como aqueles que não têm esperança. Que você é alguém que é amado por Deus. E que o seu filho veio para provar isso até a morte na cruz. Porque foi exigido dele esse testemunho, esse martírio. E ele, apesar de sofrer, ele, apesar de na véspera ter entrado em profunda depressão e pavor, a Bíblia nos descreve que Jesus entrou num regime de pavor, de medo, de pânico, porque ele era humano como um de nós. Apesar disso tudo, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. A minha alma está profundamente abatida até a morte. Profundo quadro de depressão. Mas, se não for possível, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque Deus nos amou a tal ponto de dar-se a si próprio por nós. Para que nós fôssemos pessoas que podem pisar firme no chão e viver com integridade uma vida abundante diante dele. A palavra do Senhor é muito clara. O testemunho de verdade que Deus nos deu é um testemunho da esperança. A vida do cristão é, sobretudo, uma vida de esperança. Eu gostaria que você lesse comigo o texto que está no boletim, no ofertório. Nós vamos ler juntos. Você vai ler junto comigo, pausadamente, na parte do ofertório, em que a diaconisa Ana leu. Nós vamos ler todos juntos. Todos juntos, todos achamos, inclusive o pastor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Por quê? Porque a minha alegria, a minha fé, a minha esperança não depende de absolutamente nada disso que está descrito aqui atrás. Amém. A minha paz, a minha tranquilidade não depende dos meus campos produzirem frutos. A minha videira produzir fruto. As ovelhas produzirem crias. Não depende que o meu gado procrie muito. Não depende das minhas riquezas. O meu embasamento, o meu sustento não está nas propriedades que estão ao meu alcance. Porque assim sendo, eu sou uma pessoa desesperada. Porque no momento que essas coisas começarem a falhar, eu quebro. Eu me parto ao meio. Eu entro em agonia, eu entro em desespero. Eu perco o meu rumo. Minha certeza, a minha alegria, a minha paz
está no Deus da minha salvação. Nele eu moro, nele eu vivo, nele eu tenho esperança. E quem crê nisso, diga amém. Amém. Assim será. Vamos ficar de pé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. A última oração da noite é sempre cantada. É o hino ao final de nossas Bíblias, de número 299, pedindo a Deus que fortaleça a sua igreja. Leva-nos em paz aos nossos lares, guardando-nos nessa caminhada vitoriosa que Tu reservastes para cada um de nós. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre vós, irmãos amados, e sobre todos os eleitos de Deus, hoje e para todo sempre.